quero convidar você para nós entrarmos na palavra do Senhor. Abra comigo em Hebreus, no capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. A gente vai ler a partir do versículo 4. Hebreus, capítulo 12, a carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4. Eu vou estar lendo na versão revista atualizada, né? Quem tiver sem Bíblia, quiser acompanhar aqui, vai passar aqui no Data Show. A gente começou desde semana passada a tratar uma nova série. A gente está falando sobre uma nova série agora, né? A gente está tratando agora sobre o tema de paternidade. Diga comigo, paternidade. Então a gente vai começar a falar nessas próximas ministrações, os próximos domingos, a gente vai tratar do assunto de paternidade. O pastor Leandro, semana passada, ele ministrou aqui o Evangelho da Paternidade. E durante essa semana a gente deu mais uma mastigada, né, nesse assunto. A gente, né, ouviu um pouco mais sobre o assunto, foi uma bênção, onde o pastor Leandro falou realmente, né, a respeito dessa revelação, né, em que nós somos filhos. Quando Jesus ressuscitou, né, a primeira coisa que ele fala, né, vai até os meus irmãos, vai até, né, a minha família, né, o meu pai, o nosso pai. Ou seja, nós temos um pai que nos ama, que nos protege, que nos cuida, e esse é o nosso paizão, amém? E nós vamos continuar hoje, né, tratando desse tema. Quero ler com você esses versículos, Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4, quem encontrou diz amém. Diz assim: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém? Amados, esse texto que a gente acabou de ler aqui, está falando sobre um pai que corrige, né? O tema que eu quero tratar com vocês nessa noite é o pai que ama, corrige. Diga comigo, o pai que ama, corrige. Então, querido, eu quero falar um pouco sobre esse assunto de correção e disciplina. A gente aprendeu, né? A gente sabe que Deus nos ama, né? E essa é uma verdade, esse é um fato. Deus ama, Deus nos ama. Agora, a gente também tem que entender que existe um outro lado do amor também, que faz parte do amor de Deus, que é a correção, é a disciplina. Porque, querido, muitas vezes esses dois aspectos da paternidade, que é um pai que ama, também é um pai que corrige. Um pai que ama também é um pai que corrige. E muitas vezes, queridos, a gente ouve muito sobre o amor de Deus, né? Mas também a gente não aprende sobre o lado da correção e da disciplina, que faz parte daquilo que Deus é. Deus é amor, sim, mas a correção também é uma manifestação de amor. A correção é uma manifestação de amor. Porque, queridos, nós aqui que somos pais, né? Se você é um pai, e aqui eu falo a nós que temos nossos filhos, filhas. Se você é um pai que apenas ama seu filho, mas não corrige, o que vai acontecer? Você vai gerar um filho mimado. Você vai gerar um filho que não sabe ouvir não. Você vai gerar um filho que não tem limite. Ah, eu amo meu filho, mas se você não corrige o teu filho, né? Você vai gerar um filho mimado.
Olha só um texto aqui que dizem, aqui é Provérbios capítulo 23, versículo 13 e 14. Se você puder vir comigo, Provérbios capítulo 23, 13 e 14. Não retires da criança a disciplina, pois se a fastigares ou a castigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás ou a castigarás com a vara, e livrarás a sua alma do inferno. Aqui é um conselho para os pais aqui. A Bíblia está dizendo que nós não devemos retirar a disciplina da criança. Porque a disciplina, a correção, livra a alma do teu filho e da tua filha do inferno. Olha o que a Bíblia está dizendo. Vamos ler o 14. Ó. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Agora tem o outro lado da correção. Se você é um pai que só corrige e não ama, o que vai acontecer? Você vai gerar filhos revoltados, filhos rebeldes, filhos com raiva, com ira. Meu pai só sabe me bater, só sabe me dar varada. Não é verdade? Dois extremos. Só que essas coisas têm que andar junto. O amor e a correção têm que andar junto. Então, querido, essa é a verdade de quem Deus é. Deus é Pai que nos ama e Deus é Pai que nos corrige. E porque Ele nos ama, Ele não vai abrir mão de te corrigir. Diga para o irmão que está ao teu lado assim: como o Pai te ama, Ele não vai abrir mão de te corrigir. Não vai abrir mão. Então, querido, nós precisamos entender que esse Pai de amor é um Pai que vai corrigir a gente, né? Eu quando era criança, querido, não sei você, mas eu já apanhei do meu pai. Quem já levou uma varadinha, uma do pai, da mãe, uma cintadinha, um chinelo? Levanta a mão assim, vamos, né? Aí eu estou sozinho, glória a Deus, né? Eu já apanhei, né? Meu pai me ama muito, eu sei, né? Quem conhece meu pai é muito amoroso, né? Até hoje, às vezes, me manda uns áudios: ô, meu filhinho, né? O papai te ama. Ele fala sempre assim, né? Carinhoso, ele é assim, né? Mas quando eu era, né, pequeno, né? Ali, às vezes eu aprontava, desobedecia, fazia alguma coisa, né? O que acontecia, né? Meu pai só chegava para mim e dizia assim: em casa a gente conversa. Quem já ouviu essa frase aqui? Em casa a gente conversa. É terrível essa frase, né? Dá um pavor terrível para as crianças, né? Porque tu sabe que essa frase, em casa a gente conversa, significa que você vai levar uma tunda, né? Vai apanhar. Às vezes o filho vai lá, desobedece, apronta. Eu fazia isso, né? Aí meu pai só chegava assim, aquele jeitinho calmo dele: em casa a gente conversa, né? E é terrível, você chegava em casa, né? Daí tu sabia que qualquer momento eu poderia apanhar, então ficava aquela tensão ainda, né? Então eu ficava andando pela casa, ficava, né? Ia para lá, ia para cá, daqui a pouco o pai: filho, vem cá no quarto, né? Aí deu, né? Aí como ovelha sendo levada ao matadouro, né? Como ovelha muda sendo levada ao matadouro, lá vai. Aí meu pai, né? Ele falava: ó, você fez isso, e o pai vai te corrigir, né? Porque tu me desobedeceu, e dá-lhe, né? Faz parte. Mas se você me perguntar: puxa, você odeia teu pai? Porque jamais. Nunca. Eu tenho certeza que aqui, talvez a grande maioria vai dizer: nuxa, eu agradeço, porque meu pai me corrigiu, porque eu fui corrigido. Hoje eu na figura de pai, eu consigo olhar para as minhas filhas e enxergar o que ele viu. E ver da mesma forma. Hoje eu olho para trás e eu tenho certeza que: pai, obrigado. Eu sou grato pelas correções que eu recebi. Porque elas livraram a minha alma da onde? Do inferno. O meu pai se posicionou. Por mais que ele me ama, eu sei que a correção faz parte. A correção faz parte, amém, gente? Né? Então isso é muito importante a gente entender. E é isso que o autor aos Hebreus, que a gente estava lendo aqui, está falando a respeito da paternidade. Ele vai dizer assim, porque lá no versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho que recebe. O Senhor corrige a quem ama. E amados, às vezes a gente tem dificuldade de se relacionar com a correção e a disciplina. A gente sabe lidar com o amor de Deus, mas muitas vezes quando a gente recebe correção, a gente fica bicudo, né? A gente fica brabo. Só que, querido, é maravilhoso quando você vai entender por que a gente precisa receber disciplina. E aí a gente vai lá para o versículo 4, onde o assunto começa. O assunto vai começar no versículo 4 dizendo assim: ora, na vossa luta contra o pecado, diga assim, luta contra o pecado.
ainda não tendes resistido até o sangue. Querido, existe uma luta contra o pecado. Existe uma guerra sendo travada contra o pecado. E o autor do Hebreus está dizendo que essa luta a gente ainda não resistiu até o sangue. O que significa? Que a gente ainda não foi ao ponto de dar a própria vida para não pecar. Olha só, irmão, o nível de comprometimento que um filho de Deus tem que ter. Você prefere morrer, mas não pecar. Essa, querido, é um posicionamento de um filho. Você prefere morrer, dar o sangue, do que pecar. Ainda não tendes resistido até o sangue. Então, querido, como que a gente vai chegar até lá? Porque se a gente ainda não chegou até lá, existe um caminho para percorrer. Existe um caminho para percorrer. E como a gente vai chegar nesse lugar? Por meio da disciplina. Por meio da correção. A palavra correção no grego, ela quer dizer assim, paideia, que significa treino, educação para a vida. Ou até mesmo castigo, tem essa interpretação. Paideia, no grego, a palavra castigo tem essa conotação de treino, educação para a vida. Ou seja, a correção, ela é didática. A correção é didática. A correção te ensina. Se você pega uma criança, teu filho, por exemplo, né? Ele vai lá e quer enfiar o dedão na tomada. Aí você diz assim, não põe a mão lá. Né? Não põe, senão você vai tomar choque. Né? E aí você vai apanhar. Aí a criança vai lá, filho, o pai já falou para não pôr a mão lá. Você dá uma vez, falou a segunda. Na terceira você diz, se você for de novo, você vai apanhar. Né? Aí ele vai lá na terceira vez que você pega, e começa a choradeira. Com aquela varada que ela ali, ela entendeu, limite. Eu não posso fazer isso. É didático. A correção é didática, ela te ensina. Opa, se eu tentar pôr a minha mão lá, meu pai vai me dar uma... Mas por quê? Porque o pai está fazendo isso porque odeia o filho? O pai está fazendo isso por quê? Porque quer proteger a vida dele. Mesmo que a criança não entenda por que ele apanhou, o pai está protegendo a vida do filho. De morrer, de levar um choque. A criança não entende, porque ela não tem maturidade para entender aquilo. Mas o pai entende e ele está protegendo o filho. Quem está entendendo diz amém? Então a correção é didática, ela vai te ensinar. Então nós temos uma luta contra o pecado. E nós precisamos aprender a lutar contra o pecado. Por quê, queridos? Nós aprendemos, semana passada o pastor Leandro falou sobre isso, que para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos fazer o quê? Receber Jesus e crer no seu nome, amém? Então você creu, você recebeu Jesus, agora você é filho de Deus, amém, glória a Deus. E aí o que acontece agora? Agora começa a luta. Agora começa a luta. Quantos já viram aqueles documentários no Discovery Channel, né? Na savana africana, e que tem lá aqueles gnu, né? Aqueles animalzinhos. Aí eles vão dar os filhotinhos, e sai aquele filhote todo cheio de gosma, todo, né? Já cai no chão, cai todo torto, né? E aí, não demora muito, aquele filhote, ele já tem que aprender logo ficar de pé, e não demora muito, ele já tem que aprender a correr. Por quê? Porque tem um leão lá, que está pronto para correr atrás dele para pegar. Então é instinto. Aquele animal já sabe que ele tem que aprender a correr, fugir. Querido, você precisa entender também isso. Você entregou sua vida para Jesus, glória a Deus, sou filho de Deus. Você já tem que aprender cedo, que agora você vai precisar aprender a lutar contra o pecado. Você vai precisar lutar. Ué, mas espera aí, porque, querido, você vinha de uma vida completamente diferente. Antes, querido, você estava acostumado a pecar. Fazia parte daquilo que você era. Você vivia nas trevas, você vivia na ignorância. Então você era acostumado a pecar. Você era acostumado a mentir. Você era acostumado a roubar. Estou dando exemplo, tá, irmão? Não estou dizendo que ninguém está roubando, mas só exemplo. Você era acostumado a se prostituir, era acostumado a fazer coisas que hoje você olha e diz, né? Graças a Deus que eu fui liberto. Mas você não entendia por causa da ignorância. Você era acostumado a isso. E agora você vem para o reino de Deus e você precisa ser liberto dessas coisas. Então é por isso que você precisa aprender a lutar contra aquilo que você vivia. Porque isso faz parte do velho homem, e existe uma nova natureza que está preparada para você. A Bíblia fala que todo aquele, né, aquele que crê que Jesus é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Não acontece algo assim automático. Vai precisar de um processo na tua vida,
de transformação e de libertação. E é por isso que você precisa aprender a lutar. Aqui no versículo 10, de Hebreus capítulo 12, aliás, perdão, antes de entrar lá, no versículo 1, eu estou falando sobre o pecado, olha só. A gente vai lá no primeiro versículo do capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, presta atenção, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que o pecado faz? Ele tenazmente nos assedia. O que isso significa? Que o pecado é alguém teimoso que vai ficar no teu pé, dia após dia, para fazer você cair. Ele te assedia. Eu estava lembrando, tempos atrás, a música do Thales, que falava assim: mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia vem as tentações, me chamam, todo dia as propostas vêm, me chamam, mas eu escolho Deus. Lembra dessa canção? É bem isso aqui, ó. O pecado vem todo dia te assediar, todo dia. Então aqueles vícios, aquelas coisas que você vivia, querido, o pecado ainda vai estar ali tentando você, vai tentando você, vai tentando você. É por isso que você precisa aprender a lutar como filho. E aqui no versículo 10, que eu ia ler, vou ler agora, fala do por que a gente é disciplinado. A parte B do versículo vai dizer assim, 12:10. Deus, porém, nos disciplina para quê? Aproveitamento. Repita comigo, aproveitamento. Deus nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. O que o nosso Pai é? O nosso Pai é santo. O teu Pai, o meu Pai, o nosso Pai, diga, o nosso Pai é santo. É quem Ele é. E nós, como filhos de Deus, temos que nos tornar santos como Ele é. O nosso Pai é santo. Então, querido, a disciplina, ela vai te ensinar, a correção, ela vai te ensinar a caminhar com Deus. Então, o teu Pai, que é santo, não vai abrir mão de corrigir você, para que você se aproxime dEle. Você estava acostumado a pecar, e agora você precisa entender que no reino de Deus, Ele te transportou do reino das trevas, e te trouxe para o reino de amor. Colossenses 1:13, projeta para nós, olha só, é o que aconteceu, Colossenses capítulo 1, 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer assim, Colossenses 1, 13, olha só, Ele nos libertou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. O que Jesus fez com você? Ele te libertou do império das trevas, Ele te libertou da escravidão, Ele te libertou do pecado, meu irmão. Você já não é mais escravo de Satanás, você já não é mais escravo, o Senhor libertou você, hoje você faz parte do reino de amor. É nesse lugar que você está hoje. E agora você vai precisar entender, como o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1, a renovação do vosso entendimento. Você vai precisar mudar a tua maneira de pensar. Você estava acostumado a pensar de uma maneira, você estava acostumado a agir de uma maneira, agora a Bíblia diz que você precisa renovar o teu entendimento. Precisa mudar aqui, no coração, na mente. Mudanças precisam acontecer. A Bíblia vai falar lá para nós em 1 Pedro, vamos lá, capítulo 1, versículo 13, o apóstolo Pedro agora vai conversar com a gente sobre esse assunto de nós vivermos em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, por isso cingindo o vosso entendimento, olha aqui, cingindo o quê? O entendimento, você precisa cingir o entendimento, sede sóbrios e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência. Quem é filho da obediência aqui? Nós somos filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Lembra o que a gente está falando? Você tinha um passado, e a Bíblia está dizendo, não se amolde àquilo que você vivia antes. Você vai precisar mudar. Não se amolde, não se coloca no molde. Você precisa renovar.
Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Aqui está falando da nossa vida por completo. Todo procedimento nosso tem que ser santo. Porque está escrito está, sede santos porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vos legaram vossos pais. Nós recebemos dos nossos pais um legado, né? Recebemos dos pais um legado. Muitos de vocês foram ensinados a viver de uma maneira, e até então você achava que aquilo era o certo, até que a palavra de Deus veio e trouxe luz. Você entendeu? Nossa, eu estou vivendo errado. Então, querido, é isso que a Bíblia está falando. As coisas precisam mudar, ou seja, mais pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, nós somos comprados, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. O que a Bíblia está falando para nós? Seja santo, porque ele é santo. Então nós estamos falando sobre isso, querido. A santidade é o nosso estilo de vida. A santidade, diga assim, a santidade é o nosso estilo de vida. É assim que nós devemos viver. Esse é o DNA que tem o nosso Pai. E nós vamos reproduzir isso também. A santidade. Mas aí você pergunta, tá, mas o que é santidade? Então significa que agora eu vou ter que virar um monge, eu vou ter que, me esconder nas montanhas, agora eu vou ter que me separar do mundo, agora eu preciso, não ter contato com mais ninguém para viver em santidade. Não, querido, não tem nada a ver com isso. Prova disso é o nosso próprio Senhor Jesus, né? Houve alguém mais santo que Jesus, caminhou aqui sobre essa terra, né? Ele estava aqui caminhando com pecadores, comendo, bebendo, se divertindo, né? Ele estava andando. Mas ele é santo, vivia santidade. Então, querido, santidade não significa você se afastar do mundo. Mas a santidade, ela é um estilo de vida, querido, de todo aquele que é filho de Deus. E a Bíblia vai dizer para nós, em 2 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai nos mostrar algumas coisas importantes sobre santidade. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Você vai entender um pouco o que é santidade. Porque que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Presta atenção nisso. Aqui Paulo vai começar a fazer perguntas. Que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou o pecado? Não tem como. As duas coisas não andam juntas. Pode haver, ou que comunhão da luz com as trevas? Querido, você foi tirado das trevas, agora você é um filho da luz. A Bíblia está dizendo, que comunhão tem luz com as trevas? É algo que se separa, querido. Isso é santidade. Não tem como as duas coisas andar junto. Então, querido, você que foi liberto do pecado, você, querido, não pode mais andar lá. Você estava nas trevas, agora você tem que viver na luz. Versículo 15, que harmonia entre Cristo e o maligno. Me diz que harmonia tem entre os dois? Nenhuma. Não tem como harmonizar Jesus e Satanás. As duas coisas não caminham juntas. Não pode ter harmonia entre isso. Ou que união do crente com o descrente, ou o incrédulo, né? Crente é aquele que crê. Incrédulo é aquele que não crê. Então uma pessoa de fé, como é que vai andar com uma pessoa que não crê? Né? Fica um ali crendo, declarando a palavra, e o outro ali não vai dar certo. Né? Não tem como andar junto. Né? Você precisa andar ao lado de pessoas de fé, amém? Se você começa a andar do lado com uma pessoa incrédula, ela vai contaminar teu coração.
Então você precisa andar ao lado de pessoas de fé. 16, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário de Deus vivente. Como Ele próprio disse, aqui agora é citação de Deus. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Que promessas que nós temos? Que o Senhor vai habitar no nosso meio. Que o Senhor vai ser o nosso Pai. É o que a Bíblia está dizendo, ó. Habitarei no meio deles, eles serão meu povo, vocês serão meus filhos. Querido, é essas promessas que o Pai tem para nós. E se você tem, querido, essas promessas, Paulo está dizendo, então você precisa fazer o quê? Se purificar. Capítulo 7, versículo 1 vai dizer, purificar de toda a impureza, tanto da carne, como do espírito. Existem 2 níveis de impureza, a impureza da carne e a impureza do espírito. Então, você precisa se purificar dessas impurezas. Se você quer caminhar com Deus, você vai precisar se purificar, meu irmão. Não, mas o Pai me ama. Sim. Mas Ele vai corrigir você. Se você quer andar com Ele, Ele não vai abrir mão de corrigir. Então você precisa se purificar. E aí, querido, é por isso que a gente está falando sobre uma luta contra o pecado. Por que a gente tem que viver andar em santidade? Porque uma pessoa que vive em santidade, ela não tem mais o domínio do pecado sobre ela. Não tem mais o domínio do pecado sobre ela. Quanto mais você se afasta do pecado, menos essas coisas vão te atrair. Agora, se você sente uma forte atração para pecar, significa uma coisa, que você está muito perto de quem você deveria estar longe, que é o pecado. Se hoje o pecado é mais atraente para você, então é claro que você está muito perto do pecado. E você está longe do teu Pai. Então você precisa tomar uma decisão. Eu quero viver no pecado? Ou eu quero me aproximar do meu Pai? Querido, o Evangelho é isso, querido. É mudança, é transformação, é atitude. Por mais que essa geração, às vezes tem essa questão, às vezes, né, de não gostar de ouvir de correção, porque parece que pregar correção e disciplina, né, fere. Mas isso faz parte do Evangelho, meu irmão. Senão isso não vai libertar você. Você vir para a igreja, querido, apenas para ficar ouvindo uma boa mensagem, não vai transformar a tua vida. Você precisa se posicionar, você precisa tomar atitude. Se você quer se tornar um filho de Deus e viver como filho de Deus, você precisa de uma mudança de vida, uma transformação de vida. É isso que o Pai está querendo fazer conosco. É essa paternidade que está sobre a igreja, uma paternidade que vai nos libertar do pecado, irmão. A Bíblia está falando que a gente precisa disso. Lá em 1 João capítulo 3, a gente vai agora lá para o final da Bíblia, finalzinho da Bíblia. 1 João capítulo 3, versículo 1. Olha o que o apóstolo João fala, né? Esse versículo é bem conhecido. O primeiro versículo, né? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha só o amor que o Pai tem por nós, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. É glorioso. E de fato, olha, ele está afirmando, de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, né? Ou seja, vai haver uma promoção ainda. Hoje a gente é filho. Vai chegar no tempo em que a gente vai ser algo muito mais que filho. Não sei o que é, mas a Bíblia diz, não se manifestou ainda.
Olha que benção. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Querido, olha só, um dia, nós vamos chegar e vamos olhar na face do nosso Pai. Você vai ver como Ele é. Ei, maravilha! E assim, ó, o versículo 3 de novo, falando sobre purificação. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Ou seja, se você tem esse desejo de se encontrar com teu Pai, o que você vai fazer? Você vai se purificar. Você vai se purificar. Mais uma vez, antes a gente viu Paulo falando sobre purificação. Agora é João falando que a gente precisa também se purificar. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Parece que, né, a gente está falando de amor, filho de Deus, João, onde é que você está indo, que caminho que você está indo, né? Agora está falando de pecado, né? Presta atenção. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, porque nele não existe pecado. Está falando de quem? De Jesus. Em Jesus não existe o pecado. Ele é o nosso modelo de filho. Então em nós também não deve existir pecado. Todo aquele que permanece nele, em Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar, olha só, por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede da onde? Ninguém fala, né? Do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Querido, aqui a gente vai entrar num terreno aqui. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Eu sou filho de Deus. Dizer que é filho de Deus é uma coisa. Viver como filho de Deus é outra. A Bíblia fala de pessoas que praticam pecado. A prática do pecado é uma conduta diária e deliberada. Uma pessoa que pratica o pecado é alguém que está pecando e está nem aí. Então essas pessoas, a Bíblia diz que essas pessoas procedem do diabo. É forte isso, né? Eu sei, mas é a Bíblia que está dizendo isso, amém? Você leu comigo? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira. Então se você vive mentindo, quem é teu pai? Você precisa entender isso, querido. Não, eu não quero ser filho do diabo. Se eu disser aqui, quem quer ser filho do diabo? Ninguém vai dizer amém. Né? Que ninguém quer, óbvio que ninguém quer. Quem é filho de Deus? Aleluia, glória a Deus. Querido, você precisa entender, prática do pecado, ela tem uma origem. É alguém que procede do diabo. Então, queridos, se você quer se tornar filho de Deus, você não pode viver pecando. Eu não estou falando de um pecado que a Bíblia diz, se porventura você pecar, né? Existe uma diferença. A pessoa está lá andando com Deus, porventura ela pecou, né? Ela errou, ela pecou. Mas o que a Bíblia diz? Vai, peça perdão, confesse os teus pecados e Jesus vai te purificar de toda injustiça. Não é alguém que vive pecando, é alguém que às vezes porventura pecou. Agora, a prática do pecado é algo constante. É alguém que sabe que está errado, mas mesmo assim continua fazendo. Isso é prática. Você está ouvindo a palavra de Deus, sabe que está errado e continua, não, eu vou continuar fazendo. Isso não procede de Deus. Então eu não tenho como dizer para você, não, isso é filho de Deus. Não é. Um filho de Deus, quando ele peca, ele se arrepende e busca o conserto com o seu pai. Então o versículo vai continuar dizendo, o versículo 8 que a gente parou, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando, desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para o quê? Destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para fazer o quê? Destruir as obras do diabo, querido. Jesus já destruiu as obras do diabo. Você só precisa fazer o quê? Se posicionar. Se posicionar.
Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a semente divina, é o DNA do teu Pai que está dentro de você. Por isso que você não vive na prática do pecado. Pois o que permanece nele é a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Queridos, nós precisamos entender. Essa palavra é uma palavra de correção. É uma palavra de correção. Eu sei que não é aquela palavra que muitas vezes dá glória a Deus, aleluia, né? Porque, né, a Bíblia voltando lá em Hebreus capítulo 12, lá, no versículo... Hebreus capítulo 12, no versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Então quando a gente é corrigido, não parece ser motivo de alegria, mas o quê? De tristeza. Ao depois, o que acontece? Entretanto, produz fruto pacífico. No começo, quando a gente é corrigido, querido, não é uma coisa que você, glória a Deus. Sabe, a pessoa fica triste. Mas essa correção, ela produz um fruto pacífico. Ela transforma a tua vida. Se você aceitar a correção e amar a disciplina, você vai ser curado. Você vai ser liberto. Muitas vezes, querido, você que está no discipulado, você que está andando com o teu discipulador, com a tua discípula, às vezes Deus está usando a vida dele para corrigir você em algumas áreas. Deus está usando a vida desse homem de Deus, dessa mulher de Deus, para tratar você em algum aspecto da tua vida. Mas às vezes, querido, a gente endurece o nosso coração. Diz, não, eu não quero ser corrigido nessa área. Eu não quero que mexam comigo nessa área. E aí fecha o coração. E o Pai está tentando corrigir você. O Pai está tentando mudar, o Pai está tentando te ajudar. Só que você muitas vezes está ficando rebelde. Você está ficando rebelde à correção do Pai. E muitas vezes as pessoas se afastam, quando entra num terreno mais profundo, né, pastor? Né? Muitas pessoas acabam se afastando. Quando era aquela área, aquele momento em que Deus ia tratar profundamente para gerar libertação, às vezes a pessoa ela se fecha. E ela não deixa a cura entrar no coração. Ela se endurece, ela se fecha, e ela fica lá. Guardando ressentimento, guardando mágoa, guardando rancor, guardando falta de perdão, guardando mentira, guardando tanta coisa dentro dela. Porque ela não quer se abrir, ela não quer tratar. Ela não quer ser corrigida, ela não quer ser disciplinada. E o Pai está tentando corrigir você, porque Ele ama você, mas você não está deixando Ele te corrigir. Às vezes pelas suas experiências passadas, querido, como você foi criado, às vezes, querido, você tem um sentimento contra teu pai, uma mágoa contra teu pai, uma tristeza contra teu pai. Eu não sei como vocês foram criados, eu não sei, irmão, realmente eu não sei, eu sei como eu fui. Glória a Deus, graças a Deus eu tive um bom pai, tenho um bom pai, perdão, tenho um bom pai, mas eu sei que talvez não é a realidade de todos. Talvez muitos de vocês foram até criados sem pai, ou foram criados num ambiente de rejeição. Isso tudo afeta você, isso tudo machuca você, isso tudo traz a você lembranças ruins, que você carrega no teu coração e você precisa, nessa noite, querido, de uma libertação na tua alma. Você precisa muitas vezes nessa noite liberar o perdão. Liberar o perdão. Não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, não sei, querido. Mas o Pai está dizendo, perdoa. Eu quero te ajudar a perdoar, eu quero te ajudar. Nós precisamos, querido, realmente entender que nessa noite, essa unção de paternidade está aqui sobre nós para curar nosso coração. Sabe, meu irmão, a gente vê como o exemplo do povo de Israel. A história do povo de Israel é uma história que nos ensina muita coisa. O povo estava lá escravizado no Egito. O povo estava lá oprimido por Faraó. E a Bíblia fala que os israelitas começaram a clamar a Deus. E Deus ouviu e desceu para libertar o povo. Levanta Moisés, vai lá, liberta meu povo.
O Moisés vai até o Egito, e a Bíblia fala que Deus começa a operar maravilhas, as 10 pragas, né? Até que Faraó liberta e expulsa o povo de lá. Agora o povo está liberto, o povo está caminhando em direção a uma promessa, a uma terra prometida. Só que entre esse lugar de onde estão saindo, aonde eles vão chegar, existe um deserto. E esse deserto a gente chama de processo. Processo. O povo, querido, estava escravizado por mais de 400 anos lá no Egito. Morava lá. Então o povo estava acostumado com aquilo. Estava acostumado com aquele estilo de vida. O povo gemia, o povo sofria, o povo clamava por libertação, assim como muitos de vocês. Quando entraram na igreja, vocês vieram clamando por libertação, clamando por ajuda. E Deus ouviu. Deus ouviu o teu clamor. E Ele veio para te libertar. Só que agora você é filho de Deus. E agora você tem uma trajetória para percorrer. E nessa trajetória o Pai vai te ensinar a caminhar com Ele. Assim como o Pai ensinou os israelitas, dando mandamentos e ordenanças, dizendo: se vocês me obedecerem, a bênção estará sobre vocês, mas se vocês me desobedecerem, a maldição estará sobre vocês. Deus estipula bênção e maldição. Bênção para quem obedece, e a maldição para quem desobedece. A maldição, querido, é um ato de disciplina de Deus. Porque quando você lê lá em Deuteronômio, quando fala sobre as maldições, a Bíblia fala que o propósito de Deus enviar muitas coisas é para que o povo se arrependa. E o povo se volte ao seu Deus. Então muitas vezes você está vivendo, querido, um período de dificuldade. Porque, querido, você está desobedecendo a Deus. Você está desobedecendo o teu pai. E o pai está te corrigindo. Mas nessa noite você está entendendo: puxa, eu preciso me arrepender, eu preciso voltar. Quero convidar você a fechar os teus olhos. A gente vai orar junto nessa noite. Sabe, queridos, talvez a tua situação aqui nessa noite seja a situação igual àquela do filho pródigo. Feche os teus olhos, eu quero ministrar aqui sobre a tua vida. Talvez a tua situação nessa noite seja igual àquela situação do filho pródigo. Jesus conta uma parábola ensinando, querido, de um filho que disse para o seu pai: pai, me dá a herança que me cabe e eu vou embora. E o pai foi lá e deu a herança para aquele filho. A Bíblia fala que aquele filho saiu e começou a gastar tudo. Gastou, torrou todo o dinheiro. Passou um tempo, querido, aquele filho que vivia num lugar, na casa do pai, vivia do bom e do melhor, agora ele está vivendo no meio dos porcos. Ele está desejando se alimentar das alfarrobas, daquilo que os porcos comiam. Isso ilustra a condição do pecado, onde muitas pessoas estão. Muitas pessoas estão nesse lugar hoje, desejando comer o que os porcos comiam. Aquele filho agora está todo sujo, está com as suas vestes rasgadas, está fedendo a porco. E a Bíblia fala que de repente aquele filho ele cai em si, e ele diz assim: puxa, quantos trabalhadores do meu pai tem do bom e do melhor, e eu estou aqui me desejando comer essas comidas dos porcos. Aí ele teve aquele momento: já sei o que eu vou fazer, vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Agora aquele filho, querido, todo sujo, todo rasgado, todo humilhado, está voltando para a casa do pai. Ele está começando a voltar e de certo ele está pensando: como o pai vai me receber? E lá de longe nessa estrada ele começa a olhar um senhor que está lá na porta da casa. Aquele senhor começa a olhar de longe e ele percebe que quem está vindo lá é o seu filho. E aquele senhor, aquele pai agora, sai correndo em direção ao seu filho. Antes dele chegar na casa, o pai já está lá abraçando ele. Abraçando. E chorando junto com o seu filho. E o filho começa a dizer assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai nem deixa ele terminar a frase, ele já começa a dizer para os empregados: traz a melhor roupa, traz o anel, traz a sandália, o meu filho voltou, vamos fazer festa.
o filho voltando. Talvez, querido, a tua condição nessa noite seja muito parecida com essa. Você se afundou na lama, se afundou no pecado. Você se afundou e você muitas vezes está com esse pensamento: eu não sou digno de ser chamado filho. Eu não sou digno. Mas nessa noite o Pai está em casa. E o Pai está correndo ao teu encontro para te dar um abraço. O Pai nessa noite Ele quer te abraçar e dizer: filho, que bom que você está de volta. Quero convidar você a ficar de pé. Vamos orar juntos.